Palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui, né? Compartilhando aí de mais esta porção da Palavra de Deus. Nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade, não tem como não expressar a nossa gratidão ao Senhor e também a nossa gratidão a você que é presente conosco, né? Faz parte aí da nossa vida, né, olha? E faz parte do culto Vida em Cristo. Então, a todos vocês, aonde quer que vocês estiverem, que a boa mão do Senhor, ela venha a ser presente com você, abençoando você, sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Lucas capítulo de número 9, versículo de número 23 e 24, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, para esta meditação, para esta rápida e objetiva meditação, a palavra de Deus ela vai nos trazer um entendimento acerca de algo que ele é muito importante para um viver sadio, um viver espiritual sadio. Por quê? Porque uma das finalidades da palavra do Senhor é dar a orientação verdadeiramente de quem somos. Olha que coisa interessante. Aonde estamos, né? E para onde estamos indo. Esta é a palavra do Senhor dentro das questões espirituais. Por quê? Porque a intenção da palavra de Deus, a intenção do próprio Deus é que nem eu nem você jamais venhamos a estar enganados acerca de questões espirituais. Então esta aí é a finalidade, né? Quem verdadeiramente eu sou. Por quê? Porque eu posso achar que sou quando não sou, conforme nós já expressamos isso por várias vezes, né? Este estado de engano é o estado mais triste da vida do homem, quando ele acha que ele é, quando não é, quando pode, né? Quando na realidade ele não pode, quando ele acha que tem, quando na realidade ele não tem. Queridos, isso aí é um triste fato, e nas questões espirituais isso não pode existir. Daí a orientação da palavra do Senhor. Nós que entendemos, né, e denominamos ser pessoas cristãos, né, seguidores de Cristo, conhecedores de Cristo, que amamos a Cristo, independente de quem é você, do seu, né, mas se você se denomina ser uma pessoa cristão, eu entendo que em teu pensamento existe assim: eu tenho um relacionamento com Deus. Esse aí é o pensamento de todas as pessoas, né? Todo cristão ele entende ter um relacionamento com Deus. Pois bem, então conforme nós falamos aqui, a palavra do Senhor ela tem um objetivo, querido, fantástico, e ela tem ela tem uma forma de nos confrontar para que verdadeiramente nós venhamos estar venhamos entender aonde nós estamos, né? Ou seja, a palavra do Senhor ela me confronta, me mostrando a minha realidade. Então este é e sempre será o objetivo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder de nos confrontar, nos mostrando verdadeiramente quem nós somos, né? E aí cada um de nós vai tirar suas conclusões, né? Em cima daquilo que a palavra do Senhor fala e em cima daquilo que eu tenho vivido, né? Aí cada um vai tirar suas conclusões. A questão espiritual sempre é uma questão que ela é e sempre será individual, querido. O teu relacionamento com Deus, ele vale para você, né? É claro que você pode influenciar outras pessoas com a sua maneira de ser, de falar, o seu bom exemplo, o seu bom testemunho, mas salvação é algo que ele é individual. E nesta questão de relacionamento, de envolvimento com Deus, né? Nesta questão de dizermos que nós amamos a Deus, que conhecemos a Deus, a palavra do Senhor vai nos dar uma orientação mais profunda acerca disso aí, porque muitas vezes nós falamos que nós somos um seguidor do Senhor, né?
quando na realidade faltam alguns detalhes, alguns princípios, né? Que isso é de grande importância e não pode faltar na nossa vida. Daí a importância da orientação da palavra do Senhor. Então, o que a Bíblia vai dizer aqui neste versículo nesses dois versículos que tomamos para a meditação, né? Como base para a meditação. E Jesus dizia a todos, eu achei bonita essa expressão, na realidade eu achei muito mais bonita, necessária, né? A todos. Aí você fala, todos quem? A todos daquela época, bem como de todas as épocas. A todos, porque a necessidade para quem o Senhor dirigia essas palavras, no momento que elas foram ditas pelo Senhor, é a mesma necessidade de depois de séculos passados. E se o Senhor permitir a existência dessa terra por mais algum tempo, todos os demais tempos futuros, se o Senhor permitir os tempos futuros, em todas elas, a humanidade também terá esta necessidade do que o Senhor vai falar aqui. E o que o Senhor falou a todos? O Senhor falou, se alguém quiser acompanhar, né? Bom, aqui eu já começo o primeiro aprendizado aqui. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento voluntário. O Senhor não pega ninguém, não arrasta ninguém, não força ninguém. Não. A palavra com o Senhor, sempre o Senhor vai deixar. Uma das coisas que eu acho muito bonito no modo do Senhor Jesus é a educação dele em convite, né? Eis que estão à porta e batem. Olha que coisa maravilhosa, né? De quem tem educação, né? De quem tem respeito pela vontade do outro. Eu estou à porta e estou batendo. Agora, se você querer abrir a porta do teu coração, aí sim eu vou entrar. Mas se você não querer, não tem como eu entrar. Olha que coisa bonita. Isso é um respeito da parte de Deus para com você, para com a sua decisão e para com algo que Ele mesmo te deu, que é o teu poder de escolha. Você pode escolher. E o Senhor, Ele vai respeitar a tua escolha. Então o Senhor vai falar aqui, se alguém quiser acompanhar-me, é o que ele está falando assim, ó, nem todos me acompanharão, né? Nem todos vão me acompanhar, mas se, infelizmente, viu, olha, é a maioria, diz a palavra do Senhor, né? Dá a entender que é a maioria, porque a Bíblia vai falar de dois caminhos e muitos opta pelo caminho das emoções, do pode tudo, né? E muitos optam pelo caminho largo, que é simbolizado aqui, que conduz à perdição. E poucos são aqueles que optam pelo caminho apertado, que simboliza uma vida com Cristo. Então, infelizmente, poucos serão os seguidores do Senhor Jesus. Biblicamente, poucos serão os seguidores. Então, ele vai falar aqui. Então, se desses poucos, né? Você querer me acompanhar, né? Você querer me acompanhar, aí, querido, para. Ele para um pouco e vai falar o que nós devemos fazer. É por isso que eu falei que a finalidade da palavra do Senhor não é nos deixar enganados, querido. Nós não podemos estar enganados. A finalidade da palavra do Senhor é abrir os nossos olhos em relação àquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Se aquilo que nós temos falado, se não está batendo com aquilo que eu estou vivendo, então tem alguma coisa errada aí. É hora de rever e de fazer os consertos, ou naquilo que eu estou falando, ou então naquilo que eu estou vivendo. É a palavra do Senhor. Porque não adianta eu falar que eu sou um seguidor de Cristo sem que eu não obedeça as orientações para ser um seguidor de Cristo. E aqui ele vai me dar duas orientações que faz parte de quem verdadeiramente tem um relacionamento com Cristo. A primeira ele fala aqui. Então, se alguém querer me acompanhar, olha, primeiro, negue-se a si mesmo. Ontem, quando eu estava me preparando para esse momento aqui, eu comecei a analisar um pouquinho nesta palavra negue-se a si mesmo. E eu achei essa palavra assim, na realidade, para nós seres humanos, talvez a gente não gostaria de ouvir isso do Senhor Jesus. Talvez se tivesse uma outra forma, né? Por quê, queridos? Mas esta é a orientação e não vai ser mudada. Quer acompanhar o Senhor? Então a orientação aqui, a primeira orientação é negue-se a si mesmo. Eu comecei a analisar esse negue-se, é um processo difícil, olha.
Além de ser um processo difícil, ele é um processo que ele é doloroso. Porque quando a gente fala de negar a nós mesmos, não está falando de algo simples, não. Está falando de deixar de ser a gente. E tudo que você quer é ser você. Tudo que você quer é viver você. Tudo que você quer é sentir pelo seu coração. Tudo que você quer é ser direcionado pelo seu coração. Tudo que você quer é pensar com a sua própria mente. Tudo que você quer fazer é agir com suas próprias mãos. Tudo que você quer ter é aquilo que os teus olhos buscam. Então, queridos, falar de nós é falar de algo que nós gostamos. É tanto que muitas vezes nós somos tão radical nesta questão que às vezes nós nem aceitamos a opinião dos outros, né? E ainda que aquela opinião é aquilo que é o necessário, é aquilo que é o certo, é alguém que tem uma visão muito mais ampliada que a minha e está tentando me salvar de um grande prejuízo. Mas a minha ignorância não deixa ver essas coisas. Por quê? Porque eu quero ser eu. E aqui não tem como eu ser eu manter este posicionamento, ser eu seguindo a Jesus, acompanhando a Jesus, relacionando com Jesus. Cai completamente por terra. É como Aura, se eu matasse o ou seja, se eu deixasse que esse eu deixasse de existir, né? Matar de forma figurada, né? De deixar que ele não exista, para quê? Para que exista em mim a vontade de Deus. E isso aí, querido, é algo que é muito difícil nós vivermos. Porque conforme nós falamos, nós não gostamos de viver a vontade das pessoas. Nós não queremos viver o gosto das pessoas. Nós não queremos viver a direção das pessoas. Nós queremos ter o nosso próprio gosto, viver a nossa própria vontade. O que eu estou falando aqui é dentro das questões espirituais. E isso aí, jamais eu vou poder ser eu, dentro das questões espirituais, vivendo as minhas emoções e dizendo que eu sou um seguidor de Jesus. É uma palavra que ela é muito pesada. Por quê? Porque ela vai me confrontar. Então, se aquilo que eu tenho falado não está batendo com aquilo que eu tenho vivido, é porque dentro dessa questão eu estou vivendo um engano. Daí a orientação da palavra do Senhor. Nós temos negado a nós mesmos, ou seja, aquilo que eu gostaria de fazer, que fere princípios espirituais. Aquilo que fere os princípios espirituais, aquilo que passa por cima da orientação do Senhor Jesus. Se eu não estou renunciando, né? Renunciar à minha vontade, é tirar aniquilar esse lado ruim meu, para que o lado espiritual ele possa estar em evidência todos os dias. E a palavra do Senhor vai falar aqui: negue-se a si mesmo. E não tem um outro termo. Não é negar mais ou menos, nem negar por parte, não é negue-se a si mesmo dentro de todo o nosso contexto. Tudo aquilo que fere e passa por cima dos princípios da vontade de Deus para a sua vida tem que ser, né? Tem que ser vivido por você. E para mim viver a vontade de Deus eu tenho que deixar de existir. Ou seja, tem que deixar de existir as minhas vontades. É a palavra do Senhor, né? E o apóstolo Paulo foi um grande exemplo disso quando ele fala assim: vivo, né? Não mais eu. Ou seja, agora não era ele. As suas emoções era pela vontade de Deus, né? Os seus pensamentos influenciados pela vontade de Deus. Os seus pensamentos influenciados pela vontade de Deus. As suas atitudes agora dentro da vontade de Deus. Esse que é o negar, querido. Negar a nós mesmos é isso, é deixar de vivermos para vivermos a Cristo. Deixar de viver as nossas vontades, as nossas emoções, para viver na razão do Espírito Santo de Deus. E conforme nós temos aprendido aqui, todos aqueles que se deixam ser direcionados pela presença do Espírito Santo de Deus, vive e passa a ter o de melhor. Porque viver na direção, viver sob o governo
da orientação de Deus, é tudo que nós necessitamos para estar em segurança. Fácil? Não é não. Negar a nós mesmos, não. Tem hora que nós queremos ser a gente mesmo. E todas as vezes que você é você mesmo, dentro dessas questões espirituais, querido, você pode ter certeza que tem prejuízo. Que o prejuízo bate à porta. Nas questões espirituais nós não podemos ser nós. Nós temos que viver. É a vontade do Senhor. O que a palavra vai falar é negar a nós mesmos e viver a Cristo. É um processo que ele é um processo difícil. Ele é um processo que é um processo doloroso, mas ele é um processo que ele é recompensador. Nenhuma outra forma, nenhuma outra mudança de pensamento, de estilo de vida vai te proporcionar o tanto que esta mudança vai, porque aqui nós estamos trabalhando com questões eternas. E isso aí não tem preço, né? Falar de eternidade não tem preço. Então nós entendemos aí que este aí é o primeiro requisito, né? Vamos falar assim, para quem verdadeiramente acompanha o Senhor. E o segundo, para a gente caminhar aqui para o fechamento, e o segundo é este, né? Quando ele fala assim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando a gente fala de tomar a cruz, é uma forma figurada, né? Que a palavra do Senhor colocou aqui, representando responsabilidades, né? Lógico que você não vai pegar uma cruz e colocar sobre os seus ombros. Aqui tem uma forma figurada. Falar de cruz é falar de peso, falar de cruz é falar de dor, falar de cruz é falar de responsabilidade, né? Falar de cruz é falar de dificuldade, e esta é também aquilo que nós teremos em seguir ao Senhor Jesus. E aqui eu chamo a atenção para a palavra responsabilidade, compromisso. Quando o Senhor fala, tome a tua cruz, né? Falando e é diariamente. É todos os dias eu tenho que estar vivendo este compromisso com Deus. Tome o teu compromisso, o empenho da tua palavra para comigo, né? E viva isso todos os dias. Tome este teu compromisso. Aí sim, você verdadeiramente vai estar me seguindo. É a palavra do Senhor que apresenta para nós. Então, conforme nós falamos aqui, a intenção da palavra de Deus é não nos deixar enganados. Porque se eu falo que eu amo o Senhor, se eu falo que eu sou filho de Deus, se eu falo que eu sou um cristão, mas eu não nego a mim mesmo, né, e passo a viver a vontade de Deus narrado na sua palavra, se eu não assumo e coloco sobre os meus ombros a responsabilidade de um cristão, não tem como, querido. Eu estou vivendo uma farsa espiritual. E vivendo farsa espiritual, nós não chegaremos no céu. Daí a orientação da palavra do Senhor nos chamando a atenção para esta responsabilidade, né? Como se ela falasse assim, aí, faz um balanço na tua vida, vê verdadeiramente como você está, né? Vê se aquilo que você tem falado tem batido com aquilo que você tem vivido, está em conformidade com o seu dia a dia, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas escolhas, com a sua visão, com o seu posicionamento. Por quê? Porque o Senhor não nos quer ver enganado nas questões espirituais. Quem vive o engano, querido, é porque ainda não é um seguidor de Cristo. E quem ainda não é um seguidor de Cristo é porque não tem relacionamento com Cristo. É uma sequência, isso aí não tem como, é lei, querido, isso é uma lei de vida espiritual. Mas o Senhor nos chama para isso, né, Áurea? Às vezes a nossa carne, ela nos chama para escolher tempos, circunstâncias, né? Mas isso aí, em qualquer circunstância, nós temos que andar após ele, né? Tomar a nossa cruz e seguir em frente. Lá em Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 4, diz assim: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis, independente das circunstâncias. Quando tomamos a nossa cruz e andamos após ele,
Ele tem o compromisso conosco, ele peleja por nós. Eu sempre gosto de me lembrar de Êxodo capítulo 14, versículo 15, né? Quando o Senhor falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche, quer dizer, continue marchando, continue indo após mim, né? Como se ele continue aí, porque a peleja é minha. E quando às vezes nós ouvimos louvores, né? Tem muitos louvores que falam dessa parte aí da Bíblia. Às vezes nós cantamos e nem paramos para meditar em que situação, em que circunstância o povo de Israel estava quando o Senhor falou isso para Moisés. Simplesmente o povo de Israel estava encurralados, vamos dizer assim, entre Faraó e o Mar Vermelho. Grande problema. Grande problema. Será que eu e você já estivemos olhando para frente, vendo um mar na nossa frente e um exército para nos matar, vindo logo ali atrás de nós? E o Senhor, ele não diz para o povo olhar a circunstância. Ah, para aí porque agora apertou. Para aí porque agora vocês estão sozinhos. Não, ele olhou para Moisés e disse: por que clamas a mim? Diga o povo para continuar marchando. É como se ele dissesse assim: deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. E às vezes quando nós nos vemos, né, apertados aí com alguma coisinha tão menor do que um mar vermelho na nossa frente e um exército de Faraó atrás de nós, uma coisinha tão pequenininha, nós já perdemos o controle e já começamos a clamar, já começamos a murmurar e pensar: o que eu vou fazer agora? E às vezes nesse momento você está aí com uma coisa tão difícil, que você acha tão difícil na sua vida, pensando em deixar a sua cruz, ou quem sabe você ainda nem tomou a sua cruz, né? E o recado desta tarde é: tome a sua cruz, porque a ordem é para marchar, e é levando a sua cruz, que aí o Senhor vai ter compromisso com você e comigo. Como o Ivan já disse, negar a nós mesmos é muito difícil às vezes, porque a nossa vontade, o nosso desejo do nosso coração, às vezes parece maior do que nós mesmos, maior do que tudo que pode olhar diante de nós. Mas nós precisamos negar a nossa vontade, os nossos desejos, tomar a nossa cruz e ir após o nosso Deus, sempre marchando, sempre bendizendo o nome dele, e a peleja é dele. E aí contamos vitória, né? E aí contamos vitória. Contamos vitória. E aí ele fecha, o Senhor fecha essa instrução dizendo assim, que é aquele que quer ganhar a sua vida, né? Ou seja, aquele que quer viver a sua própria vontade. Quer seguir ele mesmo, né? Ele mesmo. É seguidor dele mesmo, aquele que é seguidor dele mesmo, né? Que vive as suas emoções, as suas vontades, que cultua o eu dele, né? O eu, né? O que pode, é o eu que faço, é o eu que quero. Diz a palavra de Deus que esse tipo de pessoa ele vai perder a sua vida. Quem quer ganhar a sua vida desta forma vai perder a sua vida. Mas a palavra do Senhor, ao contrário disso aí, vai falar que aquele que perder a sua vida, ou seja, deixar de viver o eu para viver a vontade de Deus, ganhará a sua vida. E quando ele fala aqui de ganhar a vida, está falando de ganhar a vida e vida eterna. Que você possa ter esse entendimento, querido, né? Conforme sempre falamos e sempre fechamos as nossas palavras, tudo que o Senhor tem para nós é o de melhor, a vontade do Senhor sempre é de melhor, e nesta questão aqui também não é diferente. O Senhor quer que você siga o Senhor. Esta é a vontade do Senhor, porque Ele é à sua frente, né? Ele abrindo o caminho para você, né? Nas orientações da sua vida, né? É aquilo que você precisa. Foi um versículo que da introdução que foi lido, né? Que o Senhor se coloca como sendo a luz desse mundo, e quem segue a luz jamais andará em trevas. Sabe o que está fazendo e sabe para onde vai. Que Deus te abençoe, para que esta aí seja o entendimento da sua vida. E quando o Senhor, né,
vier nos buscar, você venha ser contado entre os salvos. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sim, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por cada um que é presente juntamente conosco, cultuando o Senhor. A nossa oração é que a tua boa mão continue nos abençoando, abençoando a vida de cada um dos nossos ouvintes, cercando eles com os teus cuidados, abençoando as suas famílias. Ó Deus, temos tantas pessoas aqui perto, pessoas mais longe, em outras cidades, em outros estados, até mesmo em outros países, pessoas sempre presentes conosco, que o Senhor possa estar alcançando cada um, suprindo e dando a bênção da proteção e, sobretudo, meu Deus, entendimento na tua palavra. Assim nós oramos agradecidos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e por quem o Senhor é em nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.